toda uma de pautas de uma agenda já há muito tempo estabelecida. Então, aí diz aqui o inciso 14, fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas. Porque a ideia, gente, em 2004, a União Europeia já tinha feito diversas resoluções na área de imigração e os princípios eram 11. Um deles era justamente acabar com a cidadania europeia, que é o plano da esquerda. Acabar com a cidadania. Todos são cidadãos europeus e agora a Europa está mudando. Eu li uma resolução de março dizendo, epa, vamos controlar nossas fronteiras. Aqui manda abrir, aqui manda ter livre circulação. Mas a Europa diz, não, vamos agora, as fronteiras externas já são mais do que controladas. Só que as internas, o representante da União Europeia já pediu para países ricos como a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, a Noruega, para abrirem suas fronteiras internas, e esses países disseram que não vão abrir. A Alemanha, dessa Merkel irresponsável, já deixou claro, não vão, porque eles estão num desespero por causa da crise migratória e por causa do número de criminalidade que tem aumentado em 2015, 49% das pessoas, dos imigrantes, refugiados e tal, que entraram na Alemanha não eram considerados refugiados de fato. Então você já vem por aí. Então a Europa hoje está se fechando completamente. E estão querendo que alguns países abram fronteira interna e esses países, inclusive a Alemanha, não querem abrir. Eu pergunto, você vai ter uma lei que você vai perder o seu direito à cidadania e pior, com as fronteiras vão ser abertas num território onde o crime, que é o pé da América Latina toda, já é mais do que comum. Pode falar, Marta. Não, só para complementar, né, que na Alemanha agora, ainda essa semana, as autoridades alemãs disseram que elas não vão banir os tribunais islâmicos. Então, como assim? Já é a Sharia institucionalizada. Inclusive, gente, eu trouxe aqui um dado assim assombroso para vocês terem uma noção. Aí pode passar até para as perguntas, que eu acho que a pergunta vai ser melhor até a gente entrar em outros aspectos que a gente de repente não conseguiu entrar. Mas quando se fala de Islã moderado, países moderados, se acredita, por exemplo, que o Egito é um país moderado. Tá? Todo mundo já é moderado e tal. E no Egito está o centro ideológico do pensamento sunita mundial. Todo muçulmano sunita tem que saber o que determina Al-Azhar, que é a chamada Universidade do Cairo, que é quem determina como o muçulmano deve se comportar no mundo. Que, aliás, é a religião do ditador da Síria. Isso, só que ele é de uma minoria xiita, ele não é sunita, tá? Ele é de uma minoria, Então o que acontece? Lá nessa universidade, em 2014, houve uma discussão, porque, gente, o Papa disse que o Islã da paz somos todos irmãos. O Papa não aceita o termo genocídio de cristão. Por quê? Para não ser tipificado pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional. O Papa defende o Islã como a religião da paz. O Obama também defendeu. Todos os governantes defendem. Aí foram de quem manda? Foram no senhor Ahmed Al-Tayeb, que é o sheikh responsável por essa Universidade do Cairo, que determina como o muçulmano deve agir. O verdadeiro muçulmano, não apóstata. Em 2014 houve essa discussão. E pasmem, queridos, ele disse com todas as letras que ele não pode dizer que o Estado Islâmico não é uma entidade muçulmana, porque se cumpre os princípios muçulmanos, se cumpre a Shahada, que é o testemunho de fé, para você se tornar muçulmano, basta você declarar a Shahada que você já é muçulmano. Se você cumpre todos esses requisitos que eles exigem, você já é um verdadeiro muçulmano. Então, a maior autoridade islâmica do mundo, sunita, na área sunita, diz que o Estado Islâmico representa o verdadeiro Islã, e ninguém na mídia, ninguém na ONU, ninguém se levantou, e o Papa ainda vai lá tomar a bênção desse absurdo. Ainda vou mais além, tá? Porque, vamos lá, ao caso da querida lá da França, que o povo achava que era direita, o povo não tem noção mais do que é direita, do que é esquerda, enfim, da Le Pen. A Le Pen que diz que, eu vou acabar com a imigração e tal. Gente, só acredita nesses papos quem não lê outros jornais, principalmente no mundo muçulmano. A Le Pen esteve com esse Ahmed Al-Tayeb e disse, inclusive ele divulgou isso, que existem convergências entre o Islã e o Ocidente. É claro que ela fez isso tudo
politicamente tem todo um peso, um motivo, o mesmo motivo que levou o Trump, que também muita gente chama, a lá tomar bênção na Arábia Saudita, que é um país que viola direitos humanos e estaria fora. Aliás, é o país que ele e Irã são os países que mais enviam terrorista para o mundo inteiro, e a doutrina wahhabita que fundamenta o terrorismo. Então são várias situações que infelizmente a maioria não toma conhecimento e está acontecendo. Então, aí só rapidinho. Então prestem atenção num discurso em TV no Egito, que a gente não vê aqui. Eu só estou dando esse exemplo para vocês verem como a desgraça, a morte, a violência é a base desse sistema teopolítico chamado Islã. Prestem atenção. Num programa da televisão egípcia chamado, do canal Al-Tahrir, em uma discussão sobre os livros, textos bases do Islã, tá? Que são usados nessa universidade que eu falei, na Al-Azhar, né, a Universidade de Cairo, que é a principal universidade islâmica do mundo. Olha o que foi dito. Eu quero ler para vocês, eu não perder uma vírgula daqui. Olha o que foi dito numa TV egípcia, de um país moderado, que qualquer muçulmano, mesmo sem permissão do governante, pode matar e fazer churrasco de um murtad apóstata, aqueles que abandonam a fé, e depois comê-lo. Isso está em livro base, livro que é utilizado dessa universidade e que é utilizado pelo ensino médio em todas as escolas do Egito. Diz que apóstata pode ser morto, canibalismo. E alguém ouve na mídia esse comentário. É moderado, né? É moderado. Então, eu vou agora para as perguntas, e me perdoe, que eu até me emociono quando eu falo nisso, isso mexe comigo, para deixar uma coisa claríssima para vocês. Eu vou usar as palavras de um dos maiores especialistas de direito islâmico da Europa, que a gente não ouve falar, apesar dele ser palestino, tá? Ele é palestino, mas ele diz que se a Europa não destruir o Islã vai destruir a Europa. E ele ainda diz mais, quem quiser depois eu passo os dados dele, é Sami Al-Dibli, é um palestino que vive na Europa, é professor de diversas universidades, tem diversos livros, artigos, e ele, é lógico que ele entra em vários princípios do mundo islâmico, que ele deixa claro: se não for destruído, extirpado do mundo muçulmano, coisa que nunca vai acontecer, o Corão de Medina, que é a parte do Corão que manda matar vocês, que manda destruir os infiéis, se essa parte do livro não for revogada pelo mundo muçulmano, que não vai acontecer também, simplesmente a violência vai continuar, e ele diz que o mundo muçulmano só vai ter paz de cemitério. Já falou que refugiado não deve entrar na Europa, tem que ser mandado para a Arábia Saudita. Olha aí, você não vê isso em jornal nenhum. Ele é um extremista de direita? Não, ele é um árabe palestino, mas é um estudioso que fez a tradução do Corão em ordem cronológica para o francês, né? E conhece bem o assunto. E para encerrar mesmo, de vez, eu prometo. Quando eu citei, porque isso é necessário que seja registrado aqui, na Câmara Municipal de São Paulo, diante de 3 ou 4 vereadores, né, teve um evento, debate sobre intolerância religiosa. Aí fui eu, que não fui convidada, porque eu não posso ser convidada para um evento multiculturalista, onde tinha um pastor lá de uma associação de não sei o quê, uma vereadora que não lembro o nome dela, que é líder do PSDB na bancada lá na Câmara Municipal. Aí estava todo mundo lá e dizendo Islã da paz e tal, tinham vários, era candomblessista, o bandista, o pessoal lá de linhas espíritas nesse debate. Como não houve o contraditório e chegou um momento que perguntaram um vereador para fazer graça com o público, porventura, gente, alguém que acredita que existe alguma religião que pregue o mal? Aí eu vi a primeira vez, eu vi que não ia ter momento para debate, né? Eu falei, eu vou ficar quieta porque não vai acreditar. E eu estava com o amigo filmando, eu vou ficar quieta porque o meu sangue quente da Teixeira, eu sou filha de piauiense, com carioca, dançar. E aí quando ele falou a segunda vez, ele fez um desafio. Ele falou, desafio alguém aqui para me dizer se existe uma pregação, uma religião que prega mal. Aí eu falei, me desafiou, me arretou, então eu vou fazer. Acabou. Me levantei, pedi, ele não queria que eu falasse à frente, fui lá à frente, pedi, posso falar? Deixa, me dá o microfone, me dá. E ali eu denunciei o Islã e pedi para o sheikh que estava ali, tá?
que, gente, o pessoal está indo, a mesquita dele é muito bom. Ele foi tão elogiado lá, ele é muito bom, aquele cheio. Aí eu falei para ele, eu queria pedir ao senhor para ajudar a mim e a outras instituições humanitárias e entidades muçulmanas moderadas, né? Porque existem entidades muçulmanas que realmente pedem o fim da violência. Não posso mentir, a verdade é essa. Os apóstatas, como eu já expliquei a vocês. O senhor, por favor, me ajude nessa campanha que nós estamos fazendo para uma reforma no Islã. Para o Islã deixar de ser uma religião violenta. Por que o senhor nos... Aí eu pedi a ele para ajudar. E não é só eu que peço. Tem vários muçulmanos que estão pedindo isso para o mundo e estão sendo mortos por causa disso. A verdade tem que ser dita. Estão sendo mortos por pedirem? Por pedirem. Inclusive teve um intelectual que foi morto depois que Al-Assad disse que ele era um apóstata e muçulmanos mataram ele porque ele disse que era um apóstata. Um ativista foi envenenado hoje. Ah, é verdade. Essa menina está por dentro de tudo. Qualquer dia ela vai dar palestra. Na minha ausência, ela dá palestra. Está resolvido. Então, para vocês verem como a situação é dramática. Aí falei, o vereador quis que eu terminasse a fala e eu falei, vem cá, o senhor está me pautando? Aí, a senhora tem 1 minuto. E eu não pude fazer o discurso que eu queria fazer, mas dei o recado, quem quiser pode procurar no YouTube, né? Eu fiz o vídeo, lancei, teve gente também que viralizou, ainda não estou cuidando dessas coisas de internet, e viralizou, mas no final, vocês têm noção do que eu passei ali, eu fui linchada. Até uma muçulmana de hijab olhou para mim e me chamou de ignorante. Não tive direito à resposta, vários se levantaram ali, mas eu fiz a minha parte e eu agradeço muito a essa Casa Legislativa e a vocês por estarem aqui, dando oportunidade ao contraditório. Estava aqui. Pronto, chegaram aqui as perguntas, eu consigo transformar os textos em 2 perguntas? Certo. Eu vou começar com o Guilherme. Guilherme, faça a pergunta. Primeiro, eu queria saber, já o pessoal aí ficar com canetas aí apostos e celulares para anotarem, né? Você poderia indicar fontes de livros, sites, já para o pessoal procurar, anotar? E já fica aí como sugestão para os futuros encontros aí do Veritas, né? Ótimo, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, melhor, porque tem termo que é difícil falar. Por exemplo, Ayaan Hirsi Ali, que é uma das maiores ativistas contra a mutilação genital. Tem o livro Herege, tem muitos livros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar na minha página, vai ser melhor, até para a gente ganhar tempo. Esses livros tem pessoas, ativistas que vocês devem seguir na internet. Raymond Ibrahim é um deles. Robert Spencer, Pamela Geller, a Brigitte Gabriel. Gente, quando você falou, me lembrei da Brigitte. Oh, meu Deus, que mulher maravilhosa. Há uma página no Brasil interessante para vocês seguirem. Lei Islâmica em Ação, denuncia muito o que acontece. Meu amigo Tião Caseiro também denuncia. A minha página tá ecoando a voz dos mártires. Eu entro, eu denuncio o que está acontecendo, eu falo o que eu estou fazendo também aí junto ao parlamento, mas eu vou depois escrever na própria página os livros, porque aqui do Brasil é complicado a gente achar livro, é lá no exterior. E vou fazer uma coisa para vocês, me lembrem até, se eu esquecer, vou colocar link de livro que tem já na internet. Que é só baixar, né? Eu tenho uns livrinhos legais, eu vou passar para vocês. A gente acabou de ter uma ideia, a CELI vai passar uma folha em branco, a gente vai colocar nome e telefone e vamos adicionar todo mundo num grupo de WhatsApp. Show de bola! E a Andressa, como é especialista nesse assunto, pode ser administradora do grupo, Andressa? Como é que ela vai dizer não publicamente? Eu sei fazer as coisas, né? Eu faço lá publicamente, que é para ela não dizer não de jeito nenhum. Então, já adiciono no grupo, pronto. Certo. Então, como eu também faço tradução, eu trabalho em tradução, eu falei com a Renata que eu poderia estar pegando esse material e estar fazendo a tradução. Essa menina é de ouro. Ela merece uma salva de palmas. Tem muito material bom por aí que não foi traduzido. Essa menina vai arrebentar com isso aí. Parabéns, Belinda. A nossa estrela aqui contra tudo isso. Eu vou transformar em uma pergunta, 2 perguntas. Aqui está falando sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo
é a organização que vai disseminar o terrorismo na América Latina. Para quem não sabe o que é o Foro de São Paulo, falando de uma forma muito superficial, o Foro de São Paulo seria uma entidade estrangeira criminosa de governos, de líderes de governo, sediado em São Paulo. Sediado em São Paulo. Um dos fundadores seria Luiz Inácio Lula da Silva, né? Do Foro de São Paulo participaria também Fernando Henrique Cardoso, líderes da Venezuela, Kirchner na Argentina, alguém mais? Demônio Fidel faleceu. Fidel Castro e Farc. E tudo isso que eu estou falando, você, por favor, não acredite apenas em mim, vá olhar, pesquise, né? E o Foro de São Paulo, essa organização, né, que troca influências políticas, seria a entidade que vai disseminar o terrorismo da América Latina. E o Temer é um agente do Islã Nacional? Querem me colocar numa saia justa. Uma informação de última hora. Com esse pessoal. A gente vai ter informação de última hora, tu pode levantar para falar? Ele é igual a mim, ele gosta de virar frente. Esse é cabrão. Esse é cabrão. Boa noite, pessoal. Não, é rápida a informação. Essa lei da migração ela pode ser prazer, sou o TED do Movimento São Paulo Conservador. Juliano está aqui, fazemos parte da LID, Aliança Interestadual da Direita, que a informação realmente é rápida e pode impactar na aprovação da lei da imigração, porque acabou de chegar no Congresso Nacional, inclusive já encerrou hoje as atividades do Congresso, porque já pegaram o grampo do Michel Temer e Aécio Neves sendo subornado pela JBS, e isso já está bombando em todas as redes sociais e nos canais de comunicação. Então, tá vendo como você viu que está sendo um marco bombástico. Fundo de reportagem. Até isso vocês estão tendo acesso a esse tipo de informação, ótimo. Bom, vamos ao Foro de São Paulo. O melhor exemplo disso é a criação do próprio Mercosul, o desenvolvimento do próprio Mercosul. Os princípios que são adotados nesse projeto de lei, muitos deles já eram mais do que advogados pelo pessoal do Mercosul. Então, tudo farinha do mesmo saco, não tem diferença nenhuma. Quanto ao Michel Temer, pela própria escolha que ele fez em relação a esse muçulmano para um ente que é fundamental sobre questões de segurança nacional, sabe? E vocês percebam bem, o cidadão vem dos Estados Unidos, boa parte da vida dele é lá, estudando, tem ligação com o Islã. Eu pergunto, uma pessoa que tem um vínculo com o Islã é confiável para estar num órgão estratégico como esse? Né? E outro detalhe, o Michel Temer tomou conhecimento do pleito que nós tínhamos em relação, porque eu tenho certeza que o Ministério das Relações Exteriores passou para ele, do pleito de, na ONU, ele defender, ou melhor, defender não, ele denunciar e condenar a perseguição religiosa contra a minoria mais perseguida do mundo, e que, por sinal, é maioria no seu país. Aí eu lhe pergunto, o que fez com que o nosso presidente não se posicionasse sobre esse assunto? Agora é lógico que ele vai ter que se posicionar, até porque eu já recebi a promessa de um deputado João Campos, e ele já falou, inclusive isso é público, nós temos um vídeo divulgando isso, em que ele vai exigir sim do presidente Temer que se posicione em relação a esse assunto na ONU. Só que um deputado não resolve o problema. Nós, igrejas, entidades, movimentos sociais, nós é que temos condição de fortalecer a nossa diplomacia, retirando essas pautas absurdas e incluindo pautas que são de interesse nosso, porque, entendeu bem, hoje, defender a minoria no mundo muçulmano é questão de sobrevivência do próprio país. Quem não defende lá, não defende aqui. E vocês vão ver que o que acontece lá, eu não entrei em dados que eu poderia entrar, de países tipo a Tailândia, que a maioria budista, mais de 90%, tem só 4% de muçulmanos no sul da Tailândia. Vai ver o que está acontecendo. Milhares de decapitações, estupros, que ninguém divulga. Vai no Quênia, 80% da população cristã. Vai ver o que está acontecendo. Vai deixa eu ficar lá. Tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte, sobre a lei ou decreto do acesso à escola pública privada do ensino do Islã.
Sim, projeto de lei, tornando obrigatório o ensino da cultura islâmica em escolas públicas. Isso viralizou agora de novo, eu não sei porque. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, entendeu bem, a direita no Brasil não pode ser irresponsável em praticar desonestidade intelectual como faz a esquerda. Isso viralizou, mas eu quero deixar claro, desde, se eu não me engano, 2011, logo depois que o projeto de lei, que aliás tem o apoio do próprio Jean Willis e outros mais, foi arquivado. Realmente existiu? Pode desarquivar? Pode. Podem fazer um novo projeto de lei? Podem e vão fazer, não tenho a menor dúvida. Mas a gente não precisa usar um argumento que não é real, porque aí vem a esquerda, olha aí, tá mentindo, foi arquivado e tal, não sei o quê. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, foi arquivado, mas o lobby muçulmano, o lobby árabe, nem tudo a gente pode divulgar, né, infelizmente, mas o lobby muçulmano e árabe é muito forte em Brasília. Então, vamos ficar de olho, porque isso pode ser desarquivado ou vir como uma nova roupagem. Mas existiu, porém hoje não tem problema em relação a isso. E por fim, a gente nem chegou nesse ponto, né, que é a falta de controle e a falta de limites para a entrada de pessoas, né, que cruzem a fronteira. A gente vai receber, como o próprio agente lá do Temer, esqueci agora com que cargo que ele está ocupando, que ele falou que se chegar a 5 mil, entra 5 mil, se chegar a 10 mil, era Alexandre Moraes, né? Moraes, era o ministro da Justiça. Pronto, se chegar a 100 mil, entra 100 mil. Aí a pergunta é a seguinte: qual o impacto econômico para o país, tendo em vista a equiparação de direitos em favor dos estrangeiros? Então os nossos impostos também vão garantir os direitos dos estrangeiros. E o pior, gente, olha a coisa linda. O cidadão vem com, assim, um clérigo radical, eu não pude entrar nisso, infelizmente, um clérigo radical como esse, que a Veja denunciou, que esteve em janeiro do ano passado aqui no Brasil, e ele é procurado em 30 países, tá? Porque ele só cooptava, olha a bobeira que ele fazia, ele só cooptava pessoal desses países para o Estado Islâmico. Aí vem para cá, um famoso líder muçulmano lá de São Paulo, recebe, leva em favela, porque não sei porque ele gosta de favela, gosta de presídio, eles gostam, né? Aí recebe com honra. Quando a Veja publicou, um clérigo que era tão bom foi embora do Brasil. A nossa lei permite que visitante, residente e um clérigo pode vir para cá e ser registrado como residente, e ele vai poder sair, entrar, fazer o que quer no nosso país e ter os mesmos direitos que nós. E aí eu digo para vocês, porque eu sou péssima de economia, péssima, eu cheguei a fazer ciências contábeis, mas eu quase fiquei reprovada em matéria ligada à economia. Mas é só pensar num país de 14 milhões de desempregados e que vive uma crise econômica gigantesca, né? Esse país recebeu uma leva de imigrantes refugiados, e não vai vir só imigrantes refugiados. Lembre-se que eu não podia entrar no caso das populações fronteiriças, né? Vai entrar uma quantidade de gente tendo os mesmos direitos que vocês. E pessoas que amanhã podem reivindicar território, como foi alertado quando eu falei dessa resolução que a ONU tentou meter aqui no meio, meteu aqui, inseriu aqui no corpo dessa lei. Então, também, a Europa não está aguentando. A Europa, países com uma economia, nem todos, né? Mas economias como da Alemanha não estão mais suportando. Então, por que o Brasil vai suportar? Como? Mais um detalhe que eu ouvi do pessoal do CONAR e da Acnur. Pasmem, eu participei dessa reunião em dezembro, agora, recentemente, e foi dito com todas as letras: o Brasil não tem política pública para receber refugiados e imigrantes. Outro detalhe: o Brasil não tem reassentamento, não tem condição de reassentar esse pessoal, receber e colocar nos locais. E o pior, o Brasil não tem ainda uma política de integração. O que significa isso? Trazer o refugiado para ele se, entre aspas, assimilar aqui. Aí eu pergunto, diante de tudo que vocês ouviram aqui do João, que foi 1% do que eu poderia falar, vocês acham que tem como existir integração, eles se assimilarem aqui? Fica a pergunta para vocês. De jeito nenhum. Mais alguma pergunta? Construir um muro como Trump. Gostei da vibração. Mas podem falar, se o jornalista quiser falar de mim aí, tá à vontade. Eu dou meu nome e dou meu endereço, não tem problema não, tem medo nada.
Nem toca de fogo, não. Mas não escondo, não. Andressa, queria dar uma contribuição final, por favor, Andressa. Só lembrando que na época do governo Dilma tinha um projeto de lei para trazer professores da Palestina para ministrarem aula aqui. E o deputado Jair Messias Bolsonaro impediu, e ele se levantou contra, gravou um vídeo, gravou na rede social, e ele foi um dos defensores que tem nessa luta contra a questão da imigração. A islamização, a força da gente. Aqui, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já procurou algum dos Bolsonaros para conversar sobre isso? Não. Tem gente que está articulando para eles me procurarem. Mais informações, né? A Dé, gente, ela é uma ativista ligada à parte técnica, realmente, da coisa. Então é importante que os políticos venham até ela para ter informações técnicas. Porque, assim, até aqueles que eu estou me aproximando em tese são políticos que souberam do meu trabalho, me chamaram, e todo e qualquer político que me pede orientação, como consultora, sendo independente naquilo que eu falo, né? Todos eles são bem recebidos, porque eu não quero que a minha figura, ou melhor, que a bandeira que eu levanto, que é uma bandeira humanitária, eu não quero que ela tenha um viés ideológico, que seja uma bandeira da direita. Eu sei que a esquerda não assume isso, porque eu estou cansada de ver, né? Mas se eu chegar, eu já vou no Bolsonaro e vou dizer, olha aí, é islamofóbica. Como já aconteceu, já teve um blogueiro aqui no Brasil, que não vive nem no Brasil, que ele utilizou a minha religião para enxovalhar o meu nome. Ele vive nos Estados Unidos, porque quando foi ameaçado no Brasil fugiu. Um blogueiro aí famoso. E que falou que eu sou uma pseudo-evangélica. E que, sabe por quê? Eu cometi o pecado de utilizar um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Eu utilizei um vídeo porque, entendam bem, não me interessa se o cidadão gosta do Olavo ou não. A verdade é que tem situações que quem denunciou no Brasil foi o Olavo de Carvalho. Quem denunciou o Foro de São Paulo, a comunização no Brasil. Tem muito crente evangélico que está ofendendo e tudo mais, porque o Olavo está criticando evangélico. Entendam bem, a nossa bandeira está acima. Se um filósofo gosta ou não de evangélico, a nossa bandeira é a vida. Então, muito evangélico está entrando numa picuinha terrível, dizendo: eu odeio o Olavo porque ele fala mal da igreja, ele fala da Inquisição Católica, ele fala disso, ele fala daquilo. Gente, se o Olavo de Carvalho odeia ou não a igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu aprendi uma coisa: eu ouço tudo e retenho o que é bom. Se a esquerda fala alguma coisa que é boa, e às vezes acontece, no milagre, eu vou reter. Mas o que é, vamos lá, eu vou reter. Então tudo bem, eu fui acusada, ele usou a minha religião para dizer, aquela colunista do Gospel Prime, que se diz evangélica e tudo mais, e num tempo que eu não gosto de ser rotulada de evangélica. Eu não estou aqui como membro de igreja, não digo nem qual é a igreja que eu faço parte, eu não falo nada. A minha bandeira é, com base no conhecimento técnico, denunciar o que teocracias islâmicas e sanguinárias estão fazendo e tentar o apoio de qualquer vertente, seja religiosa ou ideológica. Muito bem. E o Olavo tinha razão. Nós estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença da Andressa, que compôs a mesa, da Andréa, que nos enriqueceu com tanta informação. E eu acredito que todo mundo aqui é unânime de que a Andréa tem que voltar. Vou esperar aí, marca aí já na agenda, velho. Agradeço também a presença do Guilherme, que também está aqui compondo a mesa conosco, a Renata Carla, e eu gostaria de dar a palavra agora para a Renata, para que ela finalizasse falando do grupo de estudo Veritas, porque nós nos reunimos uma vez no mês, a Renata é a presidente do grupo, ela vai falar um pouco sobre isso. Pois é, gente, queria aproveitar aqui o momento também para falar, para convidá-los, né, para conhecer o grupo de estudos Veritas. Nós temos a página no Facebook e nós passamos mais ou menos de 4 a 5 meses. Somos um grupo de pessoas que o Adriano também faz parte conosco, a Gesseli, o Guilherme também acompanha, a Manu também. Então, assim, somos um grupo de pessoas que se reuniram mais ou menos 4 a 5 meses antes de dar realmente abertura para esse trabalho,
para tentar identificar um formato que fosse mais adequado para conseguir agregar e passar conhecimento para as pessoas, inclusive a definição do nome. Veritas em latim significa verdade. Então a proposta do grupo também não é trazer viés ideológico ou político, mas é trazer a verdade acima de qualquer coisa. Que a gente tem visto muito hoje as pessoas adoecidas psicologicamente por questões políticas, né, e ideológicas, e às vezes você defende, sendo de direita ou de esquerda, liberal, o que quer que seja, inverdades, e vai construindo dentro de si mesmo um pensamento que você quer determinar como verdade. Então o trabalho do Veritas hoje, ele começou, né, com um estudo sistemático em análise filosófico-política do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é um livro do Olavo de Carvalho, tá? E não é por ser dele, do Olavo de Carvalho, é porque dentro desse livro você consegue trabalhar várias temáticas. Então você vai de política, religião, juventude, o próximo encontro até vai ser sobre revolução. Então, feminismo. Então, como o livro é uma compilação de artigos com assuntos variados, a gente pode utilizar ele como base e trazer artigos e livros externos, e todo mundo que for participar, né, que puder comparecer, pode agregar com os seus conhecimentos dentro do grupo de estudos. Esse é um dos nossos trabalhos. Então, a gente vai começar a disponibilizar, eu até fiz o convite para a DEA também, porque uma das propostas do grupo futuramente é a gente começar a disponibilizar esse material audiovisual para que as pessoas tenham acesso. Então é um trabalho que a gente quer fazer, de trazer esse conhecimento mais denso e simplificar. Porque eu acho que às vezes o primeiro contato que você tem, se você consegue absorver o mínimo possível, você vai a partir de você mesmo, buscando cada vez mais o conhecimento. Então hoje nós temos um trabalho ligado também com o Direita. Então nós fazemos um trabalho, nós dividimos os trabalhos. Então o Direita Fortaleza hoje, aqui no Ceará, tem feito o trabalho de ajudar a endireitar, no sentido, não é nem tanto de direita, de endireitar também, o trabalho, a proposta dentro do Ceará, com militância, com esse trabalho de política, de conscientização política. E o trabalho do Veritas hoje, sobre a minha coordenação, é justamente de poder dar essa base de militância também e social, de transmitir para as pessoas uma conscientização, de elas perceberem que elas não precisam depender de políticos, né, para que elas têm que ser parceiras. Então, entender que elas são os responsáveis pela verdadeira mudança de um país. Então, eu convido vocês para que vocês acompanhem o trabalho do Instituto Veritas, do Direita Fortaleza, com o Guilherme, do Instituto Veritas, e acompanhem futuros trabalhos que estão vindo aí também muito bacanas. O Veritas tem no Facebook a página, o Indireita também, para quem não conhece, quer falar alguma coisa, Gui? Para quem não conhece também, tem o Indireita Fortaleza. E fica aqui meu convite a vocês para acompanharem os nossos trabalhos, darem sugestões. Eu até fiz convite para a Débora, porque ela estava falando sobre essa necessidade de fazer um curso, e eu já falei que ela pode contar com o nosso instituto para a gente construir já um material audiovisual, uns cursos aqui em Fortaleza, para que o pessoal vá, acompanhe o trabalho, e a gente também construir um material audiovisual para que a gente consiga disponibilizar na internet, para a gente conseguir viralizar para o máximo de pessoas possível essa informação que é essencial. Então eu agradeço também aqui a presença de todos aqui na mesa, a presença da Andressa. Uma coisa que eu esqueci, perdão, gente. Eu aplico palestras, não cobro R$1 em igreja. Onde tiver, como diz o ministro das Relações Exteriores, se tiverem meia dúzia de gatos pingados, eu estou lá, não cobro um tostão. Só, por favor, pague a minha passagem, porque eu sou pobre. Fazer um agradecimento aqui. Eu queria até o Ted quer dar uma palavrinha também, né, aqui conosco. Aí depois eu faço os agradecimentos. Aproveitar aqui a presença dele também, representando São Paulo, aqui conosco. Por favor, Ted. Boa noite mais uma vez. Desculpa, pessoal, que a informação foi quente, foi assim. Acabei de falar com o Marcelo Reis dos Revoltados Online, Marcelo Reis, né? E ele pediu apoio para ver se a gente consegue uma mobilização nacional aí, que isso é muito grave, certo? Revoltados Online. Estava conversando com ele e com a Manu. Marcelo, aquele abraço. Pessoal, eu faço parte do movimento São Paulo Conservador, sou um dos líderes do movimento São Paulo Conservador, represento a Aliança Interestadual da Direita em São Paulo. Julian é meu parceiro e nós reconhecemos em São Paulo a Direita Fortaleza como um movimento de direita legítimo aqui em todo o estado do Ceará. Então eu gostaria de convidar a todos, tá bom? Renata, que quase se viu em São Paulo, teve um problema grande, depois eu vou te falar, tá, Renata? Priscila, já vi um vídeo seu na internet, inclusive compartilhei, né? A menor minoria é o indivíduo, tá? De parabéns, me esqueci o nome. Andressa,
Muito obrigado, muito prazer conhecer ele. Andréia, depois a gente vai conversar. Acho que você é daquela banda lá, Andréia? Né? Eu moro no Rio, mas tem que... Tá pertinho, né? Então, muito prazer. E eu convido a todos a curtir a nossa página, não somente São Paulo Conservador, @ São Paulo Conservador Oficial no Facebook, e também a página da ALID, né, Juliana? Aliança Interestadual da Direita, também está no Facebook. É um prazer que vocês conheçam o trabalho da ALID, São Paulo Conservador, da Direita Fortaleza, em todo o território nacional. Então, gostaria mais uma vez de enfatizar que é um prazer estar convosco aqui. Eu já até falei para o Júlio, né, que se ele for a São Paulo e pagar hotel, eu vou quebrar ele em 3. Só uma pergunta, desculpa. Essa liga aí, o famoso, como é que é o nome dele? Marcelo Reis faz parte? Reis. Não, Marcelo Reis é meu amigo pessoal. Ah, é? Certo? A fonte foi ele? Marcelo Reis, ele deu primeira mão e eu fui conferir na internet em alguns sites confiáveis e vi que realmente procedia a informação. Tá bom? Obrigado. Ele é meu amigo pessoal, não tem nada a ver com a LID. A LID, isso, exatamente. Ele é meu amigo pessoal, não tem nada a ver. A LID é um outro trabalho que está em processo de organização em nível nacional. Tá bom? Não é como se fosse o Folha de São Paulo do Bem. Existe isso? É sério? É o Folha de São Paulo do Bem. Sim, existem os dois lados da história, né? Para ter a mentira tem que ter a verdade. Está inventando a mentira, a gente agora vem com a verdade, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Então aqui nós encerramos. Eu agradeço a Deus por estarmos aqui hoje reunidos de forma livre e agradeço a presença de cada um. Muito obrigada. Obrigada a todos.